Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja, através desse canal, Haroldo Lira CE. Graça e paz a todos. Depois de alguns dias aí sem gravar, estou voltando aqui, passando aqui no canal para deixar uma mensagem da graça de Deus, para que os filhos de Deus, principalmente os que ainda estão no sistema religioso, venham a ter o entendimento da palavra, pedindo sempre que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem, para que outras pessoas venham ter o entendimento da palavra. E eu vou abrir alguns capítulos e versículos aqui, vou ler e vou explicar, tentando levar o teu entendimento. E eu botei aqui como tema graça e os sem entendimento. E eu vou iniciar aqui lendo Efésios, capítulo 4, versículo 17, e vou ler o 18 e vou te explicar, tá? Olha, lembrando que aqui Paulo não está falando comigo e não está falando contigo, está falando com os Efésios, na geração dele, de Paulo, e que isso já está com mais de 2000 anos. E que, como eu já falei, o Brasil não existia e que, logicamente, nós não existíamos. E para que eu vou ler? Para você ter o entendimento que aquilo que Paulo estava levando ao conhecimento deles, dos Efésios, né? É a revelação do mistério que estava oculto para eles lá, para os gentios daquela geração, daquele tempo, daquele século, da primeira era do primeiro século da era cristã. Paulo estava revelando a eles. Não tem nada a ver conosco. E para que nós vamos ler? Exatamente para entender que isso daqui Paulo não falava comigo nem contigo, porque nós não existíamos, e que nós estamos lendo para ter o entendimento que quando nós nascemos, sendo nós eleitos de Deus, os espíritos, nós já nascemos com tudo, abençoado. É isso. Então, olha, Efésios 4:17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. 18. Obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então, vou ler aqui o 19, que tem uma vírgula aqui. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, olha, preste atenção. Paulo está falando aqui com os Efésios e está explicando para ele lá, né? Falando com os gentios, os gentios, os convertidos e não convertidos, e que ele está falando que os gentios, eles viviam na ignorância do seu próprio pensamento, e que eles viviam alheio à vida de Deus, pela dureza do seu próprio coração, pela falta de entendimento, que é exatamente o que acontece hoje com os chamados evangélicos. Entende? Eles não têm entendimento, né? Que eles não têm entendimento que a Bíblia, quando a Bíblia foi escrita somente para os judeus, tanto a primeira aliança como a segunda aliança,
e que nenhum gentio daquela geração, eles entraram na primeira e nem na segunda aliança. Eles viviam alheio à vida com Deus, separado da comunidade de Israel, e que através do mistério que estava oculto de todas as gerações, eles tiveram um entendimento que Cristo, que eles já tinham sido justificados somente pela fé. Entende, abençoado? E que Cristo já estava neles. Então, os chamados evangélicos de hoje, né? Os chamados crentes, os chamados religiosos de todas as religiões, eles vivem sem entendimento. Eles vivem obscurecido de entendimento, e eles vivem alheio à vida com Deus, por causa da ignorância, por causa da dureza do seu coração. Eles não aceitam o Cristo ressuscitado, eles não aceitam a consumação da escatologia, da Bíblia, de que se deu no ano 70, né? E que quando nós nascemos, nós já nascemos com tudo. E que Cristo, ele já está em nós, ele já mora em nós. Nós já somos templo e morada dele. E por causa do endurecimento do coração, por causa da falta de entendimento, eles dão ouvido a quem? Ao cão guloso, ao pastor. E aí estão esperando tudo aquilo que eles já têm. Que quem nasceu após o ano 70, já nasceu com tudo, abençoado. Então, a Bíblia não foi escrita para mim nem para você, mas é para você ler, para ter entendimento, abençoado. Porque se você for crer que a Bíblia foi escrita para você, né? Você vai criar uma religião como o sistema religioso aí criou, aí tu vai ficar comendo pão, tu vai comer suco, tu vai ficar esperando Jesus, tu vai ter igreja, entendeu, abençoado? E tudo isso não teve nada a ver conosco, só foi para os judeus que entraram em juízo. Então a Bíblia não foi escrita para nós, abençoado, definitivamente. Se tu não existia, abençoado, você não existia, então é para você ler a Bíblia, para você ter entendimento, abençoado, que é para tu viver só por fé, entende? Não é para você aplicar nada, como acontece aí fora. Então, meu irmão, olha, o cara tem a mesma Bíblia que eu estou lendo agora, tá entendendo? Ele estuda, ele passa 6 anos numa faculdade fazendo teologia para dizer que você é um ladrão, que você não der dinheiro, você está roubando a Deus. Entendeu, abençoado? Sem entendimento. Sem entendimento, e também com o intuito somente de te roubar. E que quem tem que ter esse entendimento é você, abençoado, para sair da mentira. Então, olha, continuando aqui, 1 de Coríntios 1. Eu vou ler para vocês aqui, 1 de Coríntios 1, vou ler do 21 até o 23, olha. Paulo falando com os coríntios. Paulo escreveu 2 cartas a essa igreja de Coríntios, né? A esse povo de Coríntios, esse povo de Deus de Coríntios, e que era uma igreja complicada, igual todas as chamadas igrejas que existem hoje aí, que são esse sistema religioso, que vivem sem entendimento, vivem nos seus próprios pensamentos, dizendo que o corpo de Cristo é um pedaço de pão da padaria, crendo que Deus precisa de dinheiro, ou seja, obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus. Não sabe ele que Deus é Espírito e que não pode ser um pedaço de pão. Não sabe ele que Deus é dono de todas as coisas e que aquele Espírito
que pairava sobre o vazio das águas, antes dele nada existia. Ele fez a existir todas as coisas, inclusive nós. Então, nós não temos nada para dar a Deus, abençoado, porque tudo já é dele. Então você vive obscurecido de entendimento e diz que se tu não der dinheiro, entendeu, abençoado? Então, olha, 1 de Coríntios 21, olha, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Então, Deus, ele tem uma sabedoria, abençoado. Deus, ele tem uma sabedoria, né? E que essa sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a sabedoria de Deus, ou seja, o entendimento, e que nós somos privilegiados, porque nós temos esse entendimento. Abençoado, mais uma vez, né? Mais uma vez, por fé, né? Nós, os filhos de Deus, nós, os espíritos revestidos de carne, que são os filhos de Deus, são os espíritos, abençoados. Eu já falei isso várias vezes. Deus não é teu pai. Deus não teve uma relação sexual com a tua mãe para ser teu pai, abençoado. Deus é pai dos espíritos que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo. Que o teu pastor, esse ignorante, ele diz que tu só é de Deus quando tu vai para a macumba dele e tu aceita Jesus. Entendeu, abençoado? E que isso você é obscurecido de entendimento. Você não tem entendimento. Entendeu, abençoado? Você não tem entendimento e você não crê no que está escrito. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele, desde antes da fundação do mundo, abençoado. Então, se você fosse um crente em Cristo, né? Mesmo que você não entendesse essa passagem, você não ia aceitar Jesus, abençoado. Chamar ele de mentiroso. Se aqui em Efésios está dizendo que ele nos escolheu nele, desde antes da fundação do mundo, o que era para você fazer como filho de Deus? Era para você procurar ter entendimento, abençoado. Ter entendimento. Pesquisar, ler, procurar entender. E não você ir para a tua igreja, chamar Deus de mentiroso e ouvir esse cão guloso, esse ladrão, perguntar se tu quer aceitar Jesus. E tu diz que vai pensar, vai se aprontar. Aí tu volta a ser Jesus. Então, olha, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Então, Deus tem uma sabedoria que o mundo não conheceu. Então, o que foi que Deus fez? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Essa loucura que eu prego para vocês. Essa loucura que eu prego para vocês, onde nós pregamos a grandeza de Deus, onde nós pregamos um Deus vivo, um Deus habitando em nós e um Deus que já fez todas as coisas, né? E que é para você viver só por fé. Isso é a loucura da pregação, que você diz que é heresia. Entendeu, abençoado? Então, 22. Porque tanto os judeus falando com Paulo, falando com os gentios daquela geração, da geração de Paulo, né? Como eu já falei para vocês, nós nunca fomos gentio. Nós não somos gentio. Quem era gentio era a comunidade que estava separada da lei de Moisés. Entende, abençoado? E quem era? Os incircuncisos, os gentios daquela geração. Depois do Tetelestai, depois da escatologia consumada, depois do ano 70, como eu já falei várias vezes, e vou falar de novo, não existe mais gentio, não existe mais judeu, não existe mais grego, não existe mais escravo, não existe mais homem e não existe mais mulher. E existe o quê, abençoado Lira?
é a Israel celestial, abençoado. Os espíritos revestidos de carne. Solamente é aquele povo de Israel que foi o povo de Deus, hoje não é mais, abençoado. Aquele Israel não existe mais. Foi destruído no ano 70. Totalmente destruído. E que o Israel que existe hoje foi o Israel criado pela ONU, abençoado. E que a Israel de Deus é a celestial, são os espíritos. Se ligou, abençoado? Se ligou? Então, olha, porque tanto os judeus pedem sinais, os judeus daquela geração, os judeus antes do ano 70, os judeus antes da volta dele, do Filho do Homem, os judeus que existia, que era o povo de Deus, daquela geração, daquele século, no singular, viu, doutor em teologia? Que nem isso tu aprendeu. Século no singular é só um, aquele século, entendeu, ô mentiroso? E séculos no plural seria para o futuro. Mentiroso, tu não pode botar para o futuro, porque aqui está no singular. Entendeu, seus enganadores? Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, falando deles lá, né? Falando deles lá, dos judeus e dos gentios, dos gregos. Mas nós, Paulo falando nós, né? Paulo está se incluindo. Paulo está falando com os coríntios da geração dele, aquele povo vivo que não está mais, que ninguém vive 2000 anos, e Paulo também não está mais vivo. Então tu não pode botar para o futuro nada aqui, ô infeliz. Mas nós, Paulo se incluindo, nós pregamos a Cristo crucificado. Olha, escândalo para os judeus. Aquele Jesus de Nazaré, né? Aquele judeu que era o próprio Deus, que estava morrendo naquela cruz, né? Pelo seu povo, por ele lá, não foi por nós, pelos judeus. Por nós, por que não foi por nós, Lira? Porque nós não existia, abençoado. Nós não existia. Então ele morreu por ele, pelo povo dele lá. Gálatas 4:4-5. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para o gentio. Então Paulo está dizendo assim, mas nós pregamos a Cristo. Então Paulo aqui, né, quando ele fala nós, ele está incluindo eles lá, e está incluindo Timóteo, está incluindo Timóteo, todos aqueles que contribuíram com Paulo. Entendeu, abençoado? 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, falando dos eleitos de Deus, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Claro. Então a loucura que nós pregamos, né? A loucura que nós pegamos os doutores e botamos no bolso. Por quê? Porque essa loucura que nós pregamos, né? Essa loucura que nós pregamos é a sabedoria de Deus, abençoado. Entendeu? Que vocês não têm entendimento. Que vocês vivem obscurecido de entendimento por causa da falta de entendimento. Entende? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, eu vou abrir para vocês aqui em Atos, né, para encerrar, só para fazer uma analogia, comparando o sistema religioso
os filhos de Deus que se encontram aí nesse engano, nessa mentira, né? Na igreja dos homens, que não é a de Cristo, e que vivem sem entendimento por causa da dureza do seu coração. Eu vou ler para vocês aqui Atos 8, do 26, falando aqui do eunuco, né, que estava lendo a Bíblia igual os evangélicos, que pega a Bíblia todo dia e bota debaixo do sovaco, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e não lê. Não lê. E se o pastor lá na igreja mandar ele abrir, ele vai abrir. Então, ele vive obscurecido de entendimento por causa da dureza do seu coração. A palavra diz, o meu pensamento não é o vosso pensamento. Então, o que o evangélico faz? Ele vive nos seus próprios pensamentos. A palavra diz, Deus não habita em santuário feito por mão de homens. O que é que o evangélico faz? Obscurecido de entendimento, vai para a igreja. Fazer o quê? Buscar Deus. A igreja de parede, que ele diz que não habita. Vai para onde? Vai para o monte. E Deus dentro dele, e por causa da obscuridade dos seus pensamentos, por causa da dureza do seu coração, ele não aceita. Diz que é loucura, é heresia. Esse Lira tá maluco, esse Lira tá doidão. Entendeu, abençoado? Olha como é que vocês vivem, olha. Atos 8, 26, olha. Isso daqui é o retrato de vocês. Vocês evangélicos, vocês católicos, todo o religioso. Religião, Deus não é religião, abençoado. A única religião que existia no tempo de Jesus, né? Ele passou a vida toda sendo perseguido pela religião, foi morto pela religião, e que ele, mesmo depois de morto, ele ressuscitou no terceiro dia, e ele veio no ano 70 e se vingou da religião, matando todos eles e derrubando a única igreja que tinha no mundo. Que você vai para a tua igreja, abençoado, sem entendimento. Sem entendimento, abençoado. Eu tenho muita pena dessa situação. Entende? Vai fazer o que, Lira, na igreja? Chamar Deus de mentiroso, abençoado. Se ele diz que não habita lá, tu vai fazer o que lá? O que é que tu vai fazer lá? Se ele diz que ele era o templo, se ele diz que ele é o pastor, se ele diz que ele é o santuário, como é que tu tem tudo isso lá na tua igreja, abençoado? Só chamando ele de mentiroso. Então, olha, Atos 26, vou mostrar a situação dos evangélicos e dos religiosos. Olha, um anjo, isso daqui falando para vocês que isso aqui é Atos, que também não é evangélico, que aqui é Lucas falando os acontecimentos, tá? Então, isso daqui é para você ler, para ter entendimento, entendeu? Para você ter entendimento do que se trata esse assunto, e que infelizmente o teu pastor deu continuidade, e que vocês vivem nessa situação aqui. Olha, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Então você está vendo aqui, né, que como isso daqui ainda é o antigo pacto, então era anjo que se manifestava. Deus usava anjos. Anjo apareceu a Maria, apareceu a José, e sucessivamente, a Zacarias, a João Batista. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E este, aqui deve estar falando do eunuco, né? Esse se acha no deserto. Ele se levantou e foi. Ele, Filipe. 27. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha do Etiópios,
o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Então, aqui era o eunuco, né? Que ele era chefe lá da rainha de Candar, e que ele estava se preparando para vir para a festa lá em Jerusalém, né? Então, ele estava se preparando, estava lendo a Bíblia para ter conhecimento de alguma coisa. 27. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. 28. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-se, desce do carro e acompanha-o. 30. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? 31. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então, cara, olha, isso daqui é exatamente a condição e a situação do chamado evangélico, né? Do chamado católico. Deus, ele tem uma sabedoria e que o mundo não conheceu essa sabedoria exatamente por causa disso daqui. Se você não entende de nada, tu vai ler para quê? E quando alguém chega para pregar e dizer para você, te mostrar, você diz que é heresia, diz que é mentira. Então, você continua sem entendimento, continua servindo a criatura, no lugar do Criador, sem ter entendimento de nada, abençoado. Porque o que adianta tu ler a Bíblia, abençoado? Tu achando que o corpo de Cristo em pleno século 21 é um pedaço de pão, quando o Evangelho diz que Deus é Espírito? Como é que tu pode ler a Bíblia sem ter entendimento, e quando o entendimento chega, você diz que é mentira? Você dizendo que um copo um suco, um suco é o sangue de Jesus, se o Evangelho diz que quem se une ao Senhor é um só Espírito com Ele, porque Ele é Espírito. Tu já viu o Espírito ter sangue, abençoado? Então, isso é falta de entendimento, por causa da dureza do teu coração, que quando chega essa mensagem do qual foi revelada a nós, e que nós estamos pregando para vocês, vocês, ao invés de receber, vocês dizem que tudo é mentira, porque não foi o teu pastor que disse, não foi o teu pastor que pregou. Ele não vai pregar, abençoado. Ele não vai pregar, porque o teu pastor é um ladrão. Jesus de Nazaré disse que todos que vieram antes dele é ladrão, abençoado. É ladrão. Lá em João 10:10 está escrito que o ladrão veio somente para roubar, para matar e para destruir, falando deles. E eles leem lá que é o diabo. Para te enganar, abençoado. Para te enganar. Então, abençoado, 28 minutos, né? Eu vou ler para vocês aqui. Marcos 4:10, né? Então, eu li aqui Atos 8, né? Do 26 ao 31, somente para levar o teu entendimento, né? Que vocês, quando você lê a Bíblia, você lê, mas você não entende nada. Eu tô falando por mim, abençoado. Eu vim daí. Quando eu estava aí, eu não entendia nada, abençoado. Só entendia de diabo, de Satanás, de demônio, de ser chamado de ladrão, de aceitar Jesus, de ir para a minha igreja. Que cada um crente tem a sua igreja, a sua denominação. Que não tem Deus aí, porque Deus, ele não está dividido. Deus é um só, é Pai dos Espíritos. Então, esse contexto aqui de Atos, né?
é o contexto, fala dos rudimentos judaicos, fala da lei de Moisés. E que o culto a Deus nos dias de hoje é o culto racional, é somente na tua mente, abençoado. É um culto racional, com entendimento, entendeu? Não tem nada a ver de puxar, de pular, de gritar, de falar, de mentir, de dizer que Deus está me dizendo, mentiroso, entendeu? É somente no teu espírito, abençoado. Adorar a Deus somente em espírito e verdade. Mais nada, que isso não acontece com nenhum de vocês. Eu vou ler para vocês aqui para encerrar, Marcos 4, 10 a 12. Bem rapidinho, 30 minutos, olha. Quando Jesus ficou só, olha, o que estavam junto dele com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Então, né, Jesus ele ficou sozinho e chegou os discípulos dele falando para ele explicar a respeito das parábolas. Então, Jesus falou no 11, ele lhes respondeu, olha, a vós outros, falando com quem? Comigo? Contigo? Não, estava falando com ele lá, com os judeus. Ele estava dizendo, olha, a vós outros é dado a conhecer o mistério do reino de Deus. Então, ele estava falando com os discípulos, né? E estava dizendo, olha, falando com os discípulos e com os escolhidos, né? Então, ele disse, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábola. Então, para os filhos de Deus, né, ele dá o entendimento, ele dá o discernimento do qual ele deu para nós. E para os que estão de fora, para os que não são eleitos, para aqueles que não foram eleitos por ele, escolhidos desde antes da fundação do mundo, ele falava por meio de parábolas. Para quê? Olha, abençoado, nós temos que aprender, né? Nós que dizemos que somos filhos de Deus, nós que dizemos que somos eleitos de Deus, nós temos que aprender, abençoado, a crer no que está escrito. E não querer arrumar desvio para levar outro entendimento. Não é bem assim. Não é assim, não é bem assim. Entende, abençoado? Abençoado, nós temos que dar crédito a Deus, abençoado. Entende? Através da fé, crendo no que ele falou. Então, ele está dizendo aqui, né, que aos filhos dele, aos que estão dentro do reino, ele dá entendimento, abençoado. Ele dá entendimento, como nos deu. E para os que estão de fora, olha, 12, para que vendo vejam. Então, para os que estão de fora, ele diz que fala por meio de parábolas. Entende? Para quê? Olha, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam. Olha, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então, abençoado, nós temos que entender e nós temos que crer no que está escrito e nós temos que pregar aquilo que está escrito, abençoado. Não é como esse ladrãozinho aí que estudou, que diz que Deus salvou todo mundo, que Deus morreu por toda a humanidade. É isso que está falando aqui? Não. Aqui está dizendo que os que estão de fora, os que não são eleitos, ele fala por meio de parábola, para que eles vendo, vejam, eles não entendam. Entende, abençoado? Para quê? Para que não haja salvação para ele. Então, existem pessoas, hoje ainda, que Deus, ele não quer que entenda, abençoado, o evangelho. Por quê? Porque é joio, porque é filho da perdição, porque Deus criou os dois, do mesmo vaso, ele fez um para honra e outro para desonra, abençoado. Como é que eu vou pregar aqui, pegar a verdade de Deus e transformar em mentira, como faz esses mentirosos aí chamado pastor?
que eles querem salvar todo mundo para roubar todo mundo, abençoado, para todo mundo aceitar Jesus e ele participar do teu salário, só para isso. Então, olha, Marcos 4:10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Então estavam os 12 e estava mais alguém. Ele lhe respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábola. Falando com eles lá. E para nós? Para nós ele revelou o mistério que estava oculto de todas as gerações. Para nós, os que estavam fora. Fora de quê? Fora do reino de Deus, abençoado. Paulo pregou e nós lemos e entendemos que quando nós nascemos, já nascemos com tudo. 12. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão entre eles. Então, é exatamente o que acontece hoje, abençoado. É exatamente o que acontece hoje. Você prega, você mostra, entendeu? O cara tem a mesma Bíblia, né? O doutor teólogo chamado Cícero, ele tem a mesma Bíblia, mas ele diz que tudo é mentira. O doutor teólogo chamado João, ele tem a mesma Bíblia, mas ele diz que tudo é mentira. Por quê? Porque estão fora. Entendeu, abençoado? Então, vou parando por aqui, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem para que outras pessoas que vivem obscurecido de entendimento pela ignorância em que vive nesse sistema desgraçado denominado de sistema evangélico e todos os outros. Graça e paz.